Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com a Isabela. Nossa ideia hoje é bater um papo sobre o mercado imobiliário, bater um papo sobre quais são as principais dúvidas que as pessoas têm que tirar para comprar um apartamento na planta. Isabela, tudo bem? Obrigado por você topar conversar comigo aqui. Se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua história pra gente começar esse bate-papo. Oi Marlon, oi pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui para bater esse papo, né, sobre as dúvidas dos clientes e sobre atendimento ao cliente, que é o nosso foco aqui, né? Falando um pouquinho sobre mim, então sou Isabela, trabalho na M. Fernandes, sou gerente comercial. Falando um pouquinho de carreira, eu sou formada em administração, trabalhei por alguns anos numa empresa de telecom, e nunca tinha trabalhado no mercado imobiliário, até trabalhar na M. Fernandes. E aí já estou mais de 7 anos aqui, né, trabalhando. Sou responsável pelas áreas do comercial e marketing. Então, a gente participa desde a parte do desenvolvimento do projeto, do produto, até a parte do lançamento, efetivamente. Então, o atendimento ao cliente e assinatura de contrato, venda de apartamento mesmo. Legal. A nossa ideia de fazer esse bate-papo, pessoal, é meio que conversar sobre esse assunto. É muito complexo a compra de um apartamento, né? Então, nossa ideia é tirar algumas dúvidas básicas das pessoas, conversar sobre esse tema para quem estiver interessado e quiser entender um pouquinho mais para comprar um apartamento, né? Isabela, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é o que é um apartamento na planta, assim. Vamos começar pelo básico, pela primeira parte mesmo. O que caracteriza um apartamento na planta? Bom, Marlon, acho que para explicar o que é o apartamento na planta, basicamente é um apartamento que ainda não foi entregue, né? Então a gente brinca ali no atendimento que o cliente, quando compra um apartamento na planta, ele compra uma foto, né? Uma imagem. É uma promessa de que o prédio vai ser construído e vai ser entregue. Então ele pode estar tanto numa fase de lançamento quanto em construção. Então, no nosso lançamento, ele vai lá, compra, a gente ainda está só com o stand de vendas, né? Tá com o terreno vazio, e ele é considerado na planta até a fase de construção terminar. Então, quando termina e a gente entrega o prédio, que é quando sai o habite, que a gente chama, que é o documento da prefeitura falando que o prédio está habitável a ser, né, habitado, aí ele deixa de ser um apartamento na planta e vira um apartamento pronto, né? Legal. E quais são as vantagens de comprar um apartamento na planta? Olha, eu acho que a primeira coisa é que, como ele está comprando algo que ainda vai ser construído, né, principalmente na fase de lançamento, ele tem mais opções de escolha, né? Então a gente tem o prédio todo ali, todas as unidades disponíveis. Então o cliente que compra primeiro, ele tem essa vantagem de escolher a unidade que ele quer, né? Porque a gente vê muito que quando a gente está quase entregando o prédio, às vezes vem um cliente e fala: quais opções você tem? Só tenho a do 5º andar, do 8º andar. Aí talvez não atenda ele. Então ele tem essa vantagem de escolher a unidade primeiro. E tem também a questão do fluxo, né? Que eu acho que é bem legal também, que é a parte financeira. Então, ele tem ali todo o tempo de construção e de obra para poder diluir, né, os valores de entrada. Então, quando você compra um apartamento pronto, basicamente você tem que ter um valor maior de entrada para pagar no ato, né? E quando você compra na planta, você pode diluir esse valor nos 3 anos, 2 anos, depende do momento que ele for comprar, né? Então, eu acho que essas são as principais vantagens de comprar um apartamento na planta. Dá mais acesso a mais pessoas comprarem. Legal. Não, bem interessante. Deixa bem claro. E eu acho que também é importante a gente falar também quem são as empresas que estão envolvidas nesse processo, né? Sim. Tem a incorporadora, que é a responsável pela parte do projeto mesmo. Ela compra o terreno, contrata o arquiteto, todos os projetistas, stand de venda, faz o lançamento. E ela fica responsável, essa relação com o cliente, até o final do processo. E tem a construtora, né, que é a empresa responsável pela construção do prédio. Existem casos que a construtora e a incorporadora são a mesma empresa, mas existem casos que não. É importante falar que, normalmente, a construtora ela fica responsável pela assistência técnica e pela garantia da construção, né? A incorporadora é mais responsável pela parte comercial do projeto. E também os corretores, né? Que é uma parte muito importante que normalmente são profissionais liberais que fazem essa parte da venda mesmo. Então,
Por isso que a gente está aqui também conversando, né? Porque não é muito claro para o cliente. Na hora que o cliente chega no stand, ele tem uma expectativa que ele está comprando um apartamento. Ele não sabe quais são as empresas, são várias empresas responsáveis, cada uma tem o seu papel, então não fica muito claro. Então por isso que a gente está conversando aqui, até para ajudar o pessoal, para eles entenderem um pouquinho mais, né, desse processo. É bem legal você falar sobre isso, porque é uma dúvida bem recorrente e não é algo tão comum. A gente trabalha no mercado imobiliário, fica mais claro, mas muita gente não entende essa diferença entre incorporadora e construtora. Então, acho que é legal a gente explicar as diferenças. E aproveitando, fala pra gente o que a incorporadora leva em conta na hora de comprar um terreno, que é uma parte difícil também, que é escolher onde a gente vai fazer o empreendimento, né? É legal falar sobre isso. No mercado falam que tem 3 fatores super importantes na compra do apartamento, né? Localização, localização e localização. Tirando essa brincadeira, é óbvio que a localização é muito importante, mas na hora da compra de um terreno, a gente leva muito em conta, primeiro, a cidade, para entender qual que é o futuro dessa cidade, como que essa cidade está se desempenhando, como que ela é estruturada. Aí depois a gente chega no bairro para ver quais são os bairros bons dessa cidade, qual é o futuro desse bairro, qual é a vocação desse bairro. Você vê muitos casos de bairros que estão mudando, que eram industriais, agora estão ficando residenciais. Então, provavelmente, o futuro desempenho desse bairro tende a melhorar e valorizar o imóvel. Qual a infraestrutura desse bairro? Se tem escola, hospital. A gente, no caso, isso depende muito de incorporadora para incorporadora, né? Tem incorporadora que tem uma vocação mais baixa renda, em questão de Minha Casa Minha Vida. Tem outras incorporadoras que é mais alto padrão. No nosso caso, a gente que é mais próximo do alto padrão, médio alto padrão, a gente se preocupa muito com a infraestrutura, né? Porque a gente acredita muito em morar num local que tem tudo para a pessoa fazer. A importância do bairro, daquele deslocamento que a pessoa consegue fazer qualquer coisa perto, assim. Então a gente se preocupa muito com isso. Então todos os bairros que a gente escolheu até hoje foi focado nisso. Como que é morar naquele bairro, qual que é a vida daquele bairro. Então passa muito por isso, assim, qual é o futuro daquele bairro para escolher esse terreno, e na escolha desse terreno se preocupar com os detalhes. Se aquele local ali, aquela micro-região é boa, como que é o fluxo naquela micro-região, naquela esquina, naquela rua, como é que funciona. Então tem toda uma preocupação aí e super complexa para a escolha desse terreno, né? E Isa, falando um pouquinho mais, vamos falar de uma coisa super difícil também, que é a tabela de vendas, né? Eu acho que assim, não é muito claro. É lógico que todo mundo entende que tem uma lógica na tabela de vendas, mas como que é estruturada uma tabela de vendas, né? Como que um comercial de uma incorporadora pensa nessa tabela de vendas e por que ela é estruturada daquela maneira? Bom, Marlon, acho que assim, tem diferenças entre incorporadoras, mas basicamente o mercado faz de uma maneira um pouco padrão, tá? Então, assim, eu acho que, principalmente no lançamento, ela é dividida, a gente faz em percentuais, né? Então, normalmente a gente fala de 30% a 70%. 30% no fluxo de obra, né, de construção, e 70% financiamento ou na hora da entrega do empreendimento. Acho que é legal falar por que tem essa divisão também. Por que 70% no final e 30% durante o fluxo? Porque quando o cliente recebe o imóvel, ele tem que fazer ou financiamento bancário ou pagar com recursos próprios. Mas a maioria faz financiamento bancário. E os bancos normalmente não financiam mais que 80% ali do valor do imóvel, né? Então, a gente deixa normalmente uma tabela 30-70 para ficar mais confortável, tanto para a incorporadora quanto para o cliente, conseguir esse financiamento lá no final, tá? Então, assim, tem incorporadora que faz um pouco diferente, mas normalmente é nessa faixa, tá? E aí, esses 30% de fluxo que a gente fala, normalmente ele é dividido em algumas partes, né? Tá. Então, tem a entrada, a entrada é paga no ato da compra. Então, quando o cliente compra, ele assina o contrato, ele já paga uma entrada. Parcelas mensais, que são pagas mês a mês, normalmente. Aí é o fluxo que vai até a entrega de obra, né? Então, 30 meses, 25 meses, algo assim. Semestrais ou anuais. Então, aí isso é uma escolha do cliente, a gente deixa um pouco flexível. Mas parcelas semestrais são a cada 6 meses, né? Então, junho, dezembro, janeiro e junho. Ou anuais. Então, a cada 12 meses ali, dependendo do mês que ele comprar. Que a gente chama essas parcelas semestrais ou anuais um montante maior. Então, ele paga mensais mais baratas e deixa alguns tiros ali com valores maiores para ele conseguir diluir melhor esse fluxo.
tá? E ele programa também em relação ao recebimento dele, provavelmente, né? Sim. Assim, os caras têm o 13º, então aí ele usa a anual para fazer esse pagamento com o 13º, né? Ele sabe que ele vai receber férias, né? Perfeito. A gente sempre, pelo menos no nosso dia a dia, a gente tenta sempre alinhar com o cliente um fluxo que fique mais confortável para ele, deixando esses 30% ali no período de obras. Então, é muito conversa do corretor com o cliente, mas acho que para falar num geral, assim, de tabela de vendas, normalmente as incorporadoras atuam assim, 30-70 e dilui entre entrada, mensais e aí chegam a uma parcela de chaves, que a gente chama, que seria uma parcela na entrega do empreendimento. Então, todo empreendimento tem uma previsão de entrega, então, que tá previsto para entregar em janeiro de 2024. Aí, quando vai entregar, ele dá um valor maior e fica esse 70% para a parte de financiamento ou recursos, que só é pago depois da entrega do prédio. Então, entrega o prédio, né? A gente faz assembleia e aí ele vai para a parte do escolher o banco para qual ele vai seguir para pagar esse montante final que a gente chama que é o maior valor, né? Aí, até um ponto, se você pudesse dar algumas dicas para a pessoa, assim, quando ela olha uma tabela, um cliente ali que não conhece muito bem do mercado imobiliário, o que você daria de dica, assim? O que você sente, assim, no seu dia a dia de atendimento que as pessoas sentem dificuldades na hora de olhar uma tabela? A gente tá acostumado, né? Mas os clientes chegam, olham, ainda principalmente no começo, que tem todos os apartamentos, eles ficam falando, não sei nem por onde eu começo. Então, e acho que é legal falar por que os preços são diferentes também. Então, tem duas premissas básicas para fazer uma tabela, basicamente. Os andares, que quanto mais alto, normalmente é mais caro. Tá. Porque andares mais altos têm uma vista melhor, né? E que isso é valorizado, menos barulho, né? Então, acho que isso o cliente leva em conta, então, por isso ela é um pouco mais cara. E face norte e face sul, que é a respeito da iluminação, né? Da iluminação solar. Então, os apartamentos face norte, que a gente chama, são os apartamentos que vão pegar mais sol, né? Durante uma maior parte do dia. Principalmente no inverno, que a gente fala, né? Que tem apartamentos que são muito gelados. Sim. Então, a incidência solar é maior nesses apartamentos. Então, quando um cliente vai olhar, tem cliente que não sabe, mas por que um final é mais caro que o outro, Perfeito. né? Porque a posição dele tá na face norte e não na face sul, né? Então, tem essas diferenças de valores. E eu acho que é isso que o cliente deve olhar. Eu acho que se ele, em relação se o sol é algo importante para ele, acho que é algo que ele tem que valorizar. A vista e posição do apartamento em si mesmo. E acho que tem gente que, por exemplo, faz questão de andares mais... Tem medo de elevador, por exemplo. Sim. Então, escolhe um andar mais baixo. Ou não, faço muita questão de ver o pôr do sol. Então, vai escolher um andar mais alto. Então, acho que é muito da escolha de cada um. Ele entender muito bem a tabela ali, por que está estruturada daquela maneira, né? E colocar prioridade, né? Minha prioridade é morar nesse bairro, nesse prédio. Então, só que não encaixa para mim eu pego um apartamento mais baixo e moro no local que eu quero. Exatamente. Então, escolhas, né? Eu acho que passa muito pelo... É o que você falou, assim, pelo que... Tô disposto a pagar um pouquinho mais para ter uma vista melhor. Então, eu acho que isso entra muito no momento do cliente também, porque todo mundo chega querendo o melhor, considerado o melhor. Mas aí, às vezes, não encaixa e ele aceita comprar um mais baixo, por exemplo, um pouco mais barato para conseguir morar naquele local que ele quer. Então. Ou investimento também, que ele pode abrir mão de alguma coisa para comprar de uma maneira mais barata. Para alugar, né? é mais fácil, então aí isso não interfere tanto na escolha. Não, muito legal, muito legal. Agora vamos falar de uma coisa importante aqui. Nessa linha de raciocínio, quais documentos a pessoa tem que providenciar no momento da compra, Isabela? Quanto que a pessoa deve separar para as documentações, né? Para o valor de documentações. Então, assim, como que a pessoa tem que se preparar? Vou comprar apartamento na planta, vou começar a separar alguma documentação, que documentação minha tem que estar certa para eu conseguir comprar esse apartamento? Olha, eu acho que para o apartamento na planta, é uma documentação um pouco mais básica, porque... normalmente a incorporadora faz uma análise de crédito ali, uma pré-análise, mas não é uma análise oficial, porque ele não vai fazer o financiamento naquele momento. Perfeito. Então a incorporadora faz uma análise mais por segurança ali de que a renda do cliente vai comportar o financiamento futuro, mas ali ainda é uma pré-análise. Então a gente fala mais em documentação um pouco mais básica. Documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de estado civil, então se ela é casada,
a pessoa, o cônjuge precisa entrar no contrato, então a gente vai precisar da certidão de casamento. Não é casado, tudo bem, certidão de nascimento. Comprovante de residência e um comprovante de renda, né? Que normalmente a gente pede olerite, se a pessoa é registrada. Se ela não é registrada, a gente pede declaração, como fala, um extrato bancário, né? Então é ali uma documentação mais básica para a incorporadora fazer essa pré-análise. Se a gente fala de um pouco mais para frente, um apartamento já mais para pronto, aí ele já vai ter que passar um pouco mais de documentos, talvez um imposto de renda, para o banco já analisar se ele vai fazer o financiamento ou não. E a gente sempre fala, e aí essa pergunta também é bastante, as pessoas perguntam bastante, que é quanto ela deve separar para a parte de documentação. O que é essa documentação? Acho que é válido falar. Legal. Porque além, as pessoas falam, a gente, é só o valor do imóvel que eu vou pagar, não vou pagar mais nada. Então, no final, né, quando o prédio é entregue, ele tem que seguir para o financiamento e para receber o apartamento, ele tem que pagar os impostos, né? Que é o registro, ITBI e escritura. Se ele fizer o financiamento bancário, a escritura não é necessária nesse momento, porque aí fica atrelado ao banco. E é o registro ITBI. A gente sempre orienta o cliente, a gente sempre fala em torno de 5% do valor do imóvel, para ele ter uma noção, tá? Porque esse cálculo ele vai ser feito ali na hora da prefeitura, em cima do valor venal do imóvel. Mas como são 3 impostos, normalmente 1%, 2%, a gente fala para ele... Para ter um valor geral, assim, a gente fala 5% do valor de venda, para ele deixar esse valor guardado, para ele não ter surpresas, né? Tá. Porque às vezes ele tá guardando todo o dinheiro dele ali para pagar as chaves, e aí ele descobre que tem que pagar os documentos, e aí ele não tem o dinheiro. E aí, então a gente sempre fala ali para ele deixar em torno de 5% do valor de venda. Muito legal, muito legal. Acho que é importante até a pessoa... esse é até o ponto que você falou, né? Tem pessoas que acham que na hora que ela compra o apartamento, ela tá fazendo o processo de financiamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ela tá comprando um apartamento da incorporadora, que tem um fluxo de pagamento, e no final, aí lá, quando entregar o apartamento, ela vai decidir se ela vai fazer financiamento bancário, se ela vai quitar esse apartamento. E aí tem todo o processo de financiamento bancário, que leva um tempo também, que normalmente as pessoas não levam em conta. Eu acho que é uma dica legal até falar isso, né? Quanto tempo que demora. Porque a pessoa acha, vai entregar em janeiro de 2024 o meu apartamento, vou mudar em fevereiro. E não acontece muito bem. Vou pegar as chaves. Às vezes não é nem mudar, né? Ela acha que ela vai pegar as chaves em fevereiro. E tem um tempo ali que ela tem que se programar normalmente, né? Sim. Quanto que é esse tempo normalmente para falar com as pessoas? Falar sobre isso mesmo, porque a expectativa, às vezes, o cliente fica frustrado no final por conta disso. Então, a gente tem a previsão de entrega do empreendimento, né, que é passado, e aí o cliente acha que em um mês ele já vai estar morando, e não é necessariamente assim, porque quando a gente entrega o empreendimento, ele vai para essa fase do ou vou financiar ou recursos próprios. Então, se ele pagar em recursos, é um pouco mais rápido o processo de receber as chaves. Se ele for fazer o financiamento bancário, a gente fala em torno de 2 a 3 meses aí de um processo burocrático, né? Porque os bancos demoram, né, até você receber a documentação, fazer o processo, sair o contrato de financiamento, a incorporadora receber o valor e a gente poder entregar as chaves para o cliente. Então, eu sempre, né, quando o cliente fala de expectativa, eu falo, olha, se você fizer tudo certinho, conta aí uns 3 meses para você receber as chaves e começar a reforma, que também, às vezes, tem cliente que não considera esse tempo da reforma para ele poder morar efetivamente, né? Sim, não, muito legal essa... relação entre expectativa e realidade, né? Voltando um pouquinho na questão do apartamento na planta, assim, na hora, a pergunta, né, que todo mundo fala, o que eu devo prestar atenção? Você que depois de tantos atendimentos, quantos anos no mercado imobiliário, o que você daria, assim, o que a pessoa tem que prestar atenção? Que dicas você daria para a pessoa que vai comprar um apartamento na planta? O que ela tem que prestar atenção na hora de comprar um apartamento na planta? Olha, são várias coisas, né? Eu acho que depende muito do cliente, obviamente, mas eu acho que se eu fosse dar uma dica ali para os clientes que estão procurando, né? É olhar plantas diferentes e começar a entender a planta do apartamento. Porque a gente que está acostumado ali no dia a dia, a gente bate o olho e a gente entende. Mas eu vejo que tem muito cliente que chega, olha, não sabe nem onde fica a cozinha, onde é o quarto, sabe? Assim, então, entender que cômodos tem...
as possibilidades que a planta te dá também de mexer, porque eu acho que cada cliente precisa de uma coisa, né? Então, assim, tem cliente que faz questão de ter um home office, tem cliente que tem filho, então precisa de um quarto pro filho, tem cliente que quer um closet. Então, eu preciso... Qual a premissa básica? Eu preciso de 3 dormitórios, ou 3 cômodos, né? Eu preciso, então, assim, entender qual o tamanho de apartamento que você quer primeiro e entender a planta. Então... E aí eu acho que entrar um pouco mais a fundo ali. Por exemplo, tem coisas que eu sempre peço pro corretor ajudar o cliente, né? Porque o cliente às vezes vem cru e não sabe nem o que ele quer, né? Eu brinco. Então, por exemplo, banheiros, a ventilação do banheiro. Então, tem apartamentos que às vezes não tem janela no banheiro, tem ventilação forçada, que a gente chama, né? Então, isso é uma coisa importante pro cliente, porque tem cliente que não quer que não tenha ventilação. Então, essa planta tem? Não tem? Já é algo a considerar. Tem estrutura para ter ar-condicionado, por exemplo? Então, a incorporadora entrega ou não? Porque para mim é uma premissa básica. Então, acho que primeiro o cliente entender o que é importante para ele e olhar. E aí eu acho que, assim, visitar bastante lançamento, bastante decorado, conversar bastante, porque depois que você entra ali, começa a buscar, você começa a entender um pouco as diferenças até de produtos, né? Sim. Porque cada produto, às vezes, não tem, às vezes, o perfeito, mas vai ter mais opções, mais coisas que você faz questão, né? Sim, eu acho que é muito legal destacar que... É muito importante destacar que as pessoas têm que entender que são muito diferentes os produtos, né? Sim. Então, a pessoa, assim, ela cria algo na cabeça, então ela vai ver o que tem no mercado. É lógico que tem aqueles que se encaixam mais, mas ela tem que olhar tudo que ela tem e fazer uma escolha, colocar as prioridades dela e tomar uma decisão em relação à localização, em relação ao tamanho da planta, em relação à tipologia da planta, principalmente se ela tá focada no apartamento na planta, né? O apartamento pronto, aí tem um leque maior. Mas o apartamento na planta tem essa questão de quantos lançamentos que estão tendo. Porque, assim, a pessoa tem que ver também se está no momento de entrega, né? Porque tem alguns apartamentos que estão na planta, mas estão para ser entregues logo. Então, tem esse ponto também, se ela vai conseguir pagar esse 30% nesse período. Então, tem toda essa ideia dela entender o que está acontecendo. Acho que você falou, eu não falei o básico, mas talvez, assim, primeira coisa é ver se cabe no bolso da pessoa também, né? Então, acho que o primeiro filtro é onde eu quero morar, né? Então, eu escolhi o bairro ali, ou a região, olho tudo que tem, as opções e vou comparar. E aí, vou ver os preços. De acordo com a minha renda, quanto eu ganho hoje, faz sentido? Cabe, né, no meu bolso para eu pagar? Aí, sim, parto para analisar mais a fundo as plantas, né? Acho que isso é um pouco até antes, né? O valor. Porque, às vezes, tem gente que vem com uma expectativa de que, eu consigo pagar. E chega lá... Quando você vai ver no fluxo, a pessoa vê que tá um pouco apertado para ela. Então, ela talvez vai ter que buscar apartamentos um pouco mais baratos ou numa região um pouco mais distante do que ela gostaria, né? É até legal falar que, assim, os bancos têm uma regra do 30% de renda para fazer um financiamento, né, na parcela. Então, até quando a incorporadora cria uma renda na hora dela comprar o apartamento, da onde vem isso, né? Isso vem, assim, normalmente os 70% dessa tabela dá tanto. 30% de renda para ele pagar essa parcela normalmente é tanto. Então, para você comprar esse apartamento, normalmente você precisa ter uma renda desse valor. Então, isso que você falou, né? A pessoa tem que ir pro stand, tem que conversar, falar, fazer viabilidade, ver o que ela acha, fazer proposta, entender para ir amadurecendo e chegar naquele momento, né, de compra. É até ruim, às vezes a pessoa chega no stand, né, e aí fala, qual a renda necessária para comprar esse apartamento? E a gente sempre fala um mínimo ali, né, que muito abaixo disso vai ser difícil até, e não é por uma escolha nossa, é porque realmente ele não vai conseguir fazer o financiamento. E aí o cliente às vezes fica chateado, fala, ainda não é para mim e tudo mais, mas eu acho que é importante falar, porque aí o cliente assim, ele vai aprender e fazer uma compra mais efetiva também, porque não adianta nada a comprar, né, assinar o contrato e lá no final ele não conseguir pagar, né? E ter que devolver o imóvel, então acho que é uma coisa importante. Não, é verdade. Eu acho que, assim, até é legal a gente conversar um pouquinho sobre como que é desenvolvido o projeto, né, Isa? Assim, da mesma maneira que a gente se preocupa muito com a compra do terreno, a gente se preocupa muito com o desenvolvimento do projeto, né? Passa horas discutindo. É um tempo muito grande envolvido nisso. E por que essa preocupação? Por que foi feito dessa maneira? Então, assim, eu acho que o que vale destacar é que, primeiro, tem a contratação do arquiteto. A incorporadora normalmente pega um arquiteto que está alinhado aos princípios dela.
Então, assim, escolhe um arquiteto que faz sentido, que tem um conceito que faz sentido com a incorporadora. Depois dessa contratação tem a questão da planta, né? Pensar como que vai ser essa planta, naquele bairro, que apartamento que faz sentido, na cidade, que apartamento que faz sentido. E também se faz sentido para a incorporadora, igual eu comentei na parte do terreno, né? Tem incorporadora que trabalha mais com alto padrão, então ela tem um tipo de projeto diferente, apartamentos maiores, tem incorporadora que são apartamentos menores. Então, ver o que faz sentido, desenvolver essa planta e depois tem a preocupação da área comum, que hoje tem uma importância cada vez maior, né? Então, tem toda a preocupação do que vai ter academia, coworking. Por exemplo, e tem essa preocupação de cada vez que é lançado um apartamento, ele é entregue só daqui 3 anos, né? Então você tem que pensar hoje para entregar daqui 3 anos. Como é que vai estar o mundo daqui 3 anos? Vai ter mais carros elétricos? Será que tem que ter uma tomada de carro elétrico no meu empreendimento? A compra de e-commerce está crescendo muito. Será que a gente não tem que fazer uma área de recebimento de compra de e-commerce com uma geladeira, alguma coisa para colocar roupas passadas? Essa compra pela internet, essa compra de entrega está aumentando muito. Por que não tem que ter isso no empreendimento? Utilização de coworking, as pessoas estão trabalhando cada vez mais em casa. Será que não poderia ter um espaço no prédio para a pessoa poder descer, receber alguém ou trabalhar de lá também, além de ter o coworking no apartamento, né? Porque às vezes o casal, por exemplo, os dois estão trabalhando de coworking, né? Então será que não teria de home office? Então será que não teria uma ideia de ter um local também no prédio para isso? Então tem toda essa preocupação nesse desenvolvimento do projeto para que algo que faça sentido, que seja bonito, que seja interessante e que seja comercialmente, que faça sentido comercialmente, né? Então tem toda uma preocupação, assim, tudo tem um porquê das escolhas, né? E assim como para o cliente, às vezes, não tem o perfeito, a gente também, às vezes, não consegue pôr tudo que a gente gostaria. Então, a gente também tem que escolher, né? Então, eu acho que como incorporadora, né, a gente tem que escolher qual o caminho. Então, a gente vem fazendo, por exemplo, varandas com tamanho diferenciado, varanda gourmet. Então, às vezes, você tem um cômodo um pouco menor para ter uma varanda maior. Então, mas isso aí é entre o cliente escolher qual projeto atende ele. Mas a gente tem que escolher um caminho também do que faz sentido ali para aquele público, né? Para aquele local. Então, acho que a gente também tem algumas escolhas difíceis, né? Na hora de desenvolver o projeto. Com certeza, com certeza. Até pensando na planta, assim, cada vez mais as pessoas estão fazendo reformas totalmente diferentes. Assim, a gente vê esse mercado de arquitetura de interiores com desenvolvimento incrível, materiais incríveis. Como é que você vê a flexibilidade, assim, das plantas? E até quando a pessoa compra um apartamento, como é que ela pensa nessa personalização, né? Porque depende muito, tem algumas incorporadoras que oferecem, outras não. O que você poderia dar de dica nessa pessoa que ela tá comprando um apartamento de uma maneira e ela não sabe, ela pensa em mudar e como mudar isso, como é que é esse desenvolvimento? Eu acho que é um ponto muito alto hoje, né? Isso da personalização. E é desafiador também, porque o que a gente dar de opções para o cliente. Mas na parte comercial de atendimento, que eu acho que é importante o corretor ter essas ideias na cabeça para poder ajudar o cliente. Como eu falei, o cliente às vezes chega, ele não sabe visualizar uma planta. Então, às vezes ele bate o olho e ele fala, essa planta não é para mim, não me atende. Mas se você pensar às vezes você muda uma porta de lugar, já vira outro cômodo que vai atender o cliente. E o que eu sinto, né, hoje a gente até vendo os clientes recebendo o imóvel pronto, é que quando a gente faz um decorado, por exemplo, a gente acha que mais ou menos vai ser aquele modelo. E não, cada cliente é diferente um do outro. Cada um precisa de uma coisa e eles mudam totalmente a planta interna, às vezes. Então, eu acho que dar mais opções cada vez mais é mais importante. Então, acho que primeiro de personalização é layout interno de paredes, por exemplo. Então, a gente tenta dar possibilidades ali de uma planta de 3 dormitórios ou 2 com sala ampliada. Então, esse casal, por exemplo, recebe mais gente do que precisa de um terceiro quarto, né? Que é um espaço maior para receber a família, os amigos. Que é uma planta que a gente vende bastante, com sala ampliada. Até porque a gente faz uma varanda normalmente bacana, com churrasqueira. Então, é algo que as pessoas procuram bastante hoje.
Ou não, quero o terceiro quarto e transformar ele num closet, por exemplo. Porque também é um problema de apartamento espaço. Então, quero mais armários, então eu vou transformar esse terceiro quarto num closet. O que a gente vê também, por exemplo, a gente entrega algumas plantas com lavabo. Eu não recebo tanta visita, eu fico mais em casa, mas não recebo muita visita, quero transformar esse lavabo numa despensa, por exemplo. Legal. É possível, é só você tirar o vaso, a bancada, ele fica um espaço, desculpa, é um espaço vazio e aí você pode fazer uma despensa. Então, eu acho que cada vez mais dar possibilidades de mexer ali, e às vezes não são muitas, o cliente acha, vou fazer uma mega reforma. Às vezes não, às vezes é uma mudança de parede, uma mudança de porta, já transforma todo o ambiente. Até porque a maioria das pessoas que compra na planta vai fazer um projeto de marcenaria, né? Sim. Vai precisar pôr um armário na cozinha e tudo mais, então às vezes tem muitas possibilidades de alterações. Então eu acho que as incorporadoras cada vez mais pensam sobre isso e sobre dar essas possibilidades para o cliente, é algo que a gente se preocupa bastante. E eu acho que é algo, comercialmente falando, a gente tem que se atentar a dar essas ideias também para o cliente na hora, entender o que ele precisa e falar, olha, não, dá para você adaptar essa planta para você, sabe? Legal. Então, acho que essa é uma dica legal, a pessoa entender, né, como que vai ser a vida dela naquele apartamento, né? E falando de arquitetura, Isa, o que você acha como que funciona a arquitetura assim, no mercado imobiliário hoje? Como que as pessoas, o que as pessoas levam em conta? Se tem uma influência muito grande, até na preocupação do apartamento, se ela tem uma boa arquitetura, como é que ele foi desenvolvido? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, antigamente eu achava que talvez não influenciava tanto assim os clientes, né? A arquitetura do prédio e tudo mais. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais engajadas, né? Com pautas até sociais e sustentabilidade e tudo mais. Então isso já entra também em arquitetura, né? Porque a gente pensa no entorno ali do empreendimento. E no visual mesmo. Eu acho que, por exemplo, a gente trabalha bastante no ABC, né? Mas eu acho que em qualquer lugar que seja de São Paulo, as pessoas tendem a olhar, né, o visual. E a gente vai deixar um prédio ali por muitos anos. Então, eu acho que a arquitetura é importante. E eu visualizo isso muito na hora da entrega do prédio. Então, assim, a gente vê que a gente entregou um prédio recentemente, né? E às vezes na hora de comprar, na imagem a pessoa não leva tanto em consideração. Mas na hora da entrega, a gente vê que o prédio ficou bacana, ficou bonito. As áreas comuns, né? Bem equipadas. E a gente se preocupou ali, nitidamente a área incorporadora se preocupou com a entrega da arquitetura. Eu vejo que os clientes valorizam muito. Até porque eu acho que quando a pessoa compra um apartamento, ela quer mostrar, né? Pra família, quer convidar para um churrasco, faz um open house. E aí ela fica orgulhosa ali, né, do projeto, fala, como ficou bonito o meu apartamento ou o prédio. Então, acho que a arquitetura é cada vez mais importante, as pessoas levam bastante em consideração isso, principalmente na entrega, quando o prédio está pronto, assim. Legal, não, muito legal. Até falando de sustentabilidade, né, eu acho que até é uma coisa que talvez o nosso mercado vai se preocupar cada vez mais, né, sobre sustentabilidade. O nosso mercado tem um impacto sustentável no meio ambiente gigantesco, assim, é um dos mercados que tem mais impacto e, infelizmente, a gente vê poucos projetos, poucas coisas sendo feitas para realmente mudar, né. Um caso muito importante que a gente fez no Teixe Residencial foi fazer um prédio zero carbono, né? Então a gente compensou 100% do prédio. E eu acho que é nesse ponto, igual você está falando em relação à arquitetura. No futuro, as pessoas tendem a se preocupar cada vez mais, né? Se envolver cada vez mais com essas pautas. Então, tem como fazer coisas importantes nesse mercado, na nossa área de construção civil, e projetos que façam sentido mesmo. Então, poder construir um prédio que não tem impacto ambiental nenhum foi um grande marco pra gente, assim. E espero que cada vez mais outras incorporadoras também façam isso, né? Porque o nosso mercado tem que funcionar sem gerar impacto ambiental. A gente está vendo o mundo que a gente está vivendo. Então, se preocupar com isso é fundamental para o mercado imobiliário. Eu acho que vai ser uma pauta cada vez mais utilizada e até mais cobrada pelos clientes, né? Sim. Acho que essa é a tendência. Eu acho que as gerações mais novas aí, que até é um desafio, né? Que a gente sempre tem que pensar para que geração a gente está vendendo, ou quem é o público, né, que está comprando. E eu acho que as gerações mais novas vêm se preocupando cada vez mais com essas pautas, né? Pauta social, sustentabilidade. Então, acho que como
empresa e como produto, a gente tem que sempre se preocupar em entregar algo cada vez melhor, né? E pensar nesse impacto ambiental que a gente causa, né, também, né? E falando um pouquinho da parte social, a gente vai desenvolver um projeto muito legal no AM Figueiras, que a gente está há muito tempo preocupado, pensando em cada detalhe. Se você pudesse explicar um pouquinho como é que funciona esse projeto, é algo bem complexo, mas se pudesse resumir um pouquinho como é que vai funcionar esse projeto social do AM Figueiras, acho que vale. A gente está bem ansioso para esse projeto, porque é algo novo, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer também, mas a gente veio pensando em incluir, né, uma pauta social também, além de ambiental. Então, para o AM Figueiras, que vai ser, né, nosso próximo projeto, a gente vai fazer uma parceria com uma ONG que cuida de jovens em situação de vulnerabilidade. E aí a gente vai atrelar, né, nossas vendas do projeto a ajudar essa ONG. Então, a cada venda que a gente fizer, a gente vai tirar uma parte, né, do lucro. É importante falar que a gente não vai aumentar o valor por conta disso, algo da empresa mesmo. Então, a gente vai tirar um valor e ajudar, passar para essa ONG que eles vão usar essa verba para pagar cursos profissionalizantes para esses jovens, porque muitos jovens, né, eles ficam lá até certa idade e aí eles saem, né, da ONG ali e eles não sabem, nunca trabalharam, não sabem fazer algo, né, específico, então elas ajudam com cursos. Então, assim, às vezes o jovem faz um curso de barbearia, por exemplo, então ele já tem um caminho, ele pode seguir, procurar um emprego, algo de gastronomia. Então, a gente está bem empolgado, porque vai ser um projeto bacana e acho que ajudar o próximo também, né, já é algo que deixa a gente feliz. Então, acho que a gente está bem, bem feliz com esse projeto e vai ser um sucesso, com certeza. Muito legal participar disso, impactar a vida de jovens aí, então espera muito que o AM Figueiras, quando ele estiver pronto, a gente tem alguns jovens formados aí que tem uma profissão, que vão estar inseridos na sociedade, então parabéns aí, muito legal participar disso e desse desenvolvimento desse projeto, foi muito legal, vamos torcer para dar tudo certo e fazendo a nossa parte assim também no social, né? Porque a gente no outro empreendimento a gente já fez a parte da sustentabilidade, nesse empreendimento vai ser replicado esse formato de ser um prédio zero carbono e agora com a pauta social também impactando a nossa sociedade. Legal falar que era uma ONG perto do empreendimento, né? A gente se preocupou com isso também, assim, ajudar a região também, exato, ter um impacto positivo, além do impacto da arquitetura que a gente espera ter de um prédio lindo, porque também não impactar a sociedade com algo positivo, né? Chegando nessa parte mais de sentimento, Isabela, você participa de um momento muito importante na vida das pessoas, né? Tem pessoas que compram um apartamento na vida, tem pessoas que você faz a venda ali, participa da venda da pessoa e ela vai morar ali a vida inteira. Então, como que é participar desse momento? Como que é a principal compra da vida das pessoas, normalmente, né? Então, é a maior compra da vida das pessoas. As pessoas nunca compram algo tão caro, assim. Então, como que é participar disso? Como que é estar nesse momento da compra, da maior compra das pessoas? É muito gratificante, assim, é muito bacana participar. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece, mas aí, assim que você senta com o cliente, aí, às vezes, ele conta a história dele e você entende a magnitude que é aquela compra, aí você lembra, falando, nossa, é muito importante, né? É a casa da pessoa, eu acho que todo mundo aqui valoriza muito a casa, é o lar, é onde você fica a maior parte do seu tempo. Eu acho que até depois da pandemia, as pessoas valorizaram mais ainda o local onde mora. Então, eu acho que é criar conexão mesmo, assim. Quando você atende o cliente, a gente acaba se envolvendo um pouco na história dele, né? E aí você lembra também, que é como você falou, às vezes tem gente que vai comprar um apartamento na vida dela inteira, tem gente que nunca vai conseguir comprar um. E então, é um momento muito importante, né? E aí a gente tem que lembrar disso e valorizar esse momento também. E eu acho legal, assim, e aí, assim, posso N histórias de clientes, mas às vezes você vê que o quanto a família é importante, ou entender ali quem vai morar, porque são públicos, tem vários tipos de público, né? Então, às vezes você faz venda, a gente faz no mesmo projeto, por exemplo, irmãs que vão morar, e aí você vende para um casal e aí ela fala, não, eu trouxe um amigo porque eu gostei muito, e aí o amigo compra também. Então, são várias histórias bacanas e eu acho que participar desse momento é bem legal. E, assim, é um trabalho de relembrar isso todo dia. Eu acho que conforme você vai
trabalhando todo dia, se conectando com as pessoas. E tem pessoas que se abrem, contam a história. E você vê, às vezes, tem gente mais racional, né? Aquele que tá guardando dinheiro há anos e compra... Não, agora eu sei que eu quero comprar. E tem gente que... Não, é o meu sonho, aí ele vê que dá, e aí ele chega lá e decide comprar, né? Então, acho que são várias histórias, mas eu acho que a gente tem que lembrar que realmente a casa e o lar é algo muito importante para as pessoas. E aí ela se imagina lá. Então, assim, até o decorado, né? O decorado acho que é um ponto muito forte, né, do comercial. Ainda é muito importante, porque é o momento que a pessoa entra e ela se visualiza morando ali. Ela entende o espaço, ela já se encanta, ela fala, nossa, é aqui que eu quero morar. E aí ela já imagina ela mexendo, o que ela vai mexer para deixar do jeito dela. Então, acho que é um momento mágico, assim, né? Então, eu gosto muito, assim, eu sou suspeita para falar, eu gosto muito de atender clientes e participar desse momento deles, né? Que eu acho que é muito, muito importante. Muito legal. E se você pudesse dar algumas dicas para um corretor aí que está começando, a pessoa está olhando o mercado imobiliário para começar a trabalhar no mercado imobiliário ou já está no mercado imobiliário, seu tempo de carreira, todas as vendas que você participou, todos os projetos, o que você daria de dica para essa pessoa? O que você daria de dica para a Isabela começando no mercado imobiliário lá atrás? Olha, eu acho que o principal é entender o máximo do produto, assim, é mergulhar mesmo de cabeça, porque eu vejo que no mercado, às vezes o corretor, ele quer abraçar muitas frentes, ou ele quer fazer muitas vendas, o que é normal, né? Ele quer vender bastante, só que daí ele vende vários produtos e não se aprofunda muito, e aí a venda não fica tão excelente. Então, para você vender melhor e até para você se conectar mais com o cliente, hoje em dia, os clientes estão cada vez mais exigentes, o que é normal, até porque é a maior compra da vida dele. Então, ele tem que ser exigente mesmo. Então, se o cliente senta com o corretor e o corretor não sabe tanto do produto, o cliente percebe. Então, eu acho que uma grande dica para o corretor é: saiba muito sobre o produto. Tire dúvidas, estude, entenda o que a incorporadora quer passar com aquele produto. Se não souber, fala que não sabe e vai buscar uma resposta. E ser transparente. Eu acho que o nosso mercado, às vezes, acaba não sendo tão transparente com o cliente em alguns assuntos, porque parece simples, mas tem várias, né, coisas complexas no processo. E eu acho que quanto mais transparente, mais confiança a gente passa e o cliente... E essa... Não é fácil você confiar ali no corretor e o cliente ter essa relação, né? Então, acho que conforme você for mais transparente e gerar mais confiança que você tá passando as informações corretas, mais o cliente se conecta com você e a venda vai ser uma venda muito mais excelente no final. Então, acho que é entender muito do produto. E você fazendo tudo isso que você falou, mesmo que o cliente não compre com você hoje, esse cliente pode criar uma relação de confiança com você e comprar depois, porque esse cliente vai vender o apartamento em algum momento, ele pode vender o apartamento em algum momento, né? Então você criando essa relação, a primeira pessoa que ele vai ligar é você, né? Então isso... eu acho que isso em qualquer mercado, né? Você fazer um bom trabalho sempre é importante para um futuro, né? Porque acho que se a pessoa lembrar de você é porque ela gostou, você fez um bom trabalho, entregou o que ela precisava. E pode ser que... E no nosso mercado, a indicação é muito importante. A reputação da incorporadora. Então, às vezes a gente fala... o corretor pensa... mas esse cliente dificilmente vai comprar outro apartamento tão cedo. Porque não se compram apartamentos, assim, em curto período de tempo. Apesar que pode ser que aconteça, mas é mais difícil. Mas não, porque é exatamente isso. Ele vai indicar para a mãe, para o amigo, ou daqui a uns anos, um outro produto que a gente fizer, ele cresceu, ele tá ganhando mais, ele vai mudar para uma planta maior. E aí ele lembra de você, ou lembra da incorporadora e fala, não, eu fui bem atendido, eu gostei. E isso acontece, tá? Às vezes as pessoas acham que não acontece, mas as pessoas lembram do seu nome, sabe? Tipo, a pessoa manda mensagem e fala, tô buscando, vou aí fazer uma visita. Então, eu acho que o corretor, se ele entender isso de fazer um bom trabalho para ele criar uma carteira e o cliente lembrar dele como uma pessoa, um profissional de sucesso, eu acho que também é muito importante. Não, muito legal. Acho que a gente tentou aqui bater um papo, né, com alguns assuntos. Nosso mercado tem muito mais assuntos. Dá para fazer a segunda versão dessa conversa, a terceira versão. Mas essa ideia era bater um papo mesmo sobre o nosso mercado, sobre a compra do apartamento na planta.
Então, tirar algumas essas dúvidas, né? Exato, né? Explicar um pouquinho dos porquês, né, do nosso mercado, por que as coisas são desenvolvidas dessa maneira. Acho que foi incrível. Muito obrigado por você topar conversar comigo aqui. Obrigada, não foi fácil, mas, mas foi um prazer também. Não, muito legal. Então é isso, pessoal. A gente está desenvolvendo esse projeto para conversar mais sobre o nosso mercado, para gerar um conteúdo que faça sentido e que tire dúvida das pessoas. Quanto mais as pessoas ficarem informadas, melhor ela vai tomar uma decisão, né? Uma decisão que faça sentido para ela, que ela não se arrependa depois. Então, essa é a ideia da M. Fernandes também. Criar um conteúdo que faça sentido, conversar sobre o mercado imobiliário e deixar ele mais claro para as pessoas, né? Fazer uma compra mais assertiva, assim, Porque assim, é uma compra, falam de compra de emoção, né? É uma compra de emoção, porque é um momento importante, mas tem que ser racional também. Eu sempre falo, não adianta eu vender um produto que não faz sentido pro cliente e ele se arrepender depois. Então, às vezes ele tem que pensar sobre o que ele tá comprando, sabe? E então, acho que o nosso papel como empresa, a gente se preocupa muito com isso. Ser mais transparente, passar as informações. Acho que isso que a gente tá fazendo aqui hoje também é ajudar a tirar dúvidas e alguns mistérios aí do mercado e fazer o cliente comprar mais consciente mesmo. Perfeito. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau.